Salve, salve, boa noite, gente amiga, boa noite, meu amigo, minha amiga. Estamos mais uma vez começando uma live por aqui, uma super live hoje. Meu convidado é o Mário Belisário. O Mário Belisário, que é um comunicador excepcional, com uma história no rádio belíssima. É um locutor famoso em programas como Patrulha da Cidade. E ele tem toda uma história que a gente vai bater um papo aqui muito bacana. Já tá por aqui o Mário Belisário. Bater esse papo bacana. Super Rádio Tupi por aqui. Mário Belisário. Só aguardando ele aceitar o convite. E nós vamos juntos. Seja muito bem-vinda, Renata. Marcos Tony, Gil. A todos, meu carinho, meu abraço. Mário Belisário, meu amigo, que honra! Que prazer e alegria. Caro e bom, Lincoln Lira. Alegria estar aqui com você. Boa noite, meu irmão. Que você tenha um dia abençoado, tá? Para mim, de cara, Mário, eu queria te agradecer pela disponibilidade, pelo teu carinho. Falar para você que eu sou seu fã, escutar você pela manhã e no Patrulha da Cidade, na Super Rádio Tupi, é sempre uma alegria, é aquela nossa satisfação da ambiência de uma belíssima voz, de uma comunicação de primeira, notícia bacana. A audiência do Rio de Janeiro te ama, Belisário, é uma alegria estar aqui com você. Olha aqui, primeiro eu abraçar você, né, Lincoln? Obrigado aí por ter me convidado para participar dessa conversa. Você daí, eu daqui, e a gente nessa grande rede, abraçando o Rio de Janeiro, abraçando o Brasil e o mundo, né? Uma maravilha isso. E o Lincoln, gente, que é um educador maravilhoso, é músico, é contador, é pastor, é palestrante e é meu colega de trabalho, é comunicador, brilhante comunicador. Eu quero dizer para você, Lincoln, antes da gente começar aqui a falar sobre a gente, eu quero dizer que você é um cara que faz bem para o espírito, para o bolso e também para a nossa alma. Obrigado pelo carinho. Eu queria primeiro, Belisário, que você falasse lá atrás como é que você chegou na rádio, como é que você chegou na comunicação. É claro, você nasceu privilegiado por Deus com essa belíssima voz, né? Um negócio que já vem estéreo, né? Já vem LS, né? Bonitão, né? Mas eu sei que às vezes as pessoas não têm essa noção. Não é só uma questão de ter uma linda e bonita e excelente voz. Tem toda a ambiência da comunicação, aquela jogada do time da comunicação, do rádio. Eu queria ouvir você, como é que você chegou na rádio, da onde você vem, como é que você chegou até o rádio? Eu comecei muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar também muito cedo, já trabalhava com 15, 16 anos de idade. Fiz um montão de coisa, tá Lincoln? Eu fui, né, vendedor de bolinho na esquina, eu fui vendedor de picolé, moleque lá na minha cidade, em Santarém do Pará. Trabalhei em oficina de carro, já trabalhei com pintura, com lanternagem, com mecânica. Não gostava muito, não. Você vendendo bolinho e pastel, não devia voltar um bolinho para casa, cara. Caraca, não podia, né, cara? Aliás, você imagina a gente no norte do país querendo vender um picolé, só podia comer um por dia, cara, senão o lucro ia todo, tá correto? Então só podia comer um. A minha mulher que fala que até hoje eu sou, né, compulsivo por picolé. Às vezes eu sento aqui para bater um papo com as pessoas, aí como um, chupo outro, e pai, quando você vê, 5 já foram, né? Mas isso lá em Santarém do Pará. Depois, rapaz, eu trabalhei numa representação um escritório de representação de bebidas lá em Santarém. E aí surgiu um convite para fazer rádio, que deveria ter 15, 16 anos de idade. Pô, você tem uma voz bacana, o que é que você acha? E como eu gostava, fissurado por futebol, eu comecei a fazer
trabalhar na equipe esportiva, levando o cabeamento, levando aquelas caixas enormes que a gente fazia aquelas transmissões esportivas para o estádio de futebol. Comecei apanhando as escalações, depois já falando, depois fui para a latinha, comecei a fazer programa uma vez por semana, depois fui diário, fui para a rádio principal, e aí, rapaz, deu certo, deu pedal, as pessoas gostavam da forma com que eu me comunicava, da forma com que eu fazia o programa. Só que aí chegou na minha cidade e bateu no teto, né, bicho? Eu tive que vir para um grande centro para me aperfeiçoar em busca de informação, e foi exatamente isso que aconteceu vindo para o Rio de Janeiro aos 19, 20 anos de idade. Mas lá de Santarém você veio direto para o Rio ou você passou por Belém, pela capital do Pará? Não, eu vim direto para o Rio, porque o meu irmão já morava aqui no Rio de Janeiro, e aí ele me convidou, vamos embora para o Rio e tal, você precisa melhorar e tal, e eu precisava mesmo, né? E aí isso aconteceu, foi uma beleza, porque eu tive que recomeçar. Eu já tinha alguma situação lá em Santarém, mas aqui eu tive que recomeçar e reaprender tudo. Você imagina um garoto, isso há 30 e poucos anos atrás, o mundo era completamente diferente, as informações do Sul Maravilha era completamente diferente das informações do Norte, né, Olimpo? Então, eu tive que chegar aqui, reaprender e me readaptar completamente ao que era o Rio de Janeiro, tanto na questão do conhecimento, do estudo, como também na questão exatamente do rádio. Reaprender tudo. O que eu tinha aprendido lá, eu tive que reaprender tudo aqui. Belisário, você chegou aqui no Rio por volta de que ano? 1983. Peguei o Ítalo Norte, vim para o Rio morar. Adeus, meu pai e minha mãe, adeus, Belém. Deu samba enredo, inclusive, né? Agora, em 83, o rádio era muito forte, né, Belisário? Muitas transformações aconteceram. Quais foram assim, os grandes desafios de lá para cá, Belisário? Claro que você chegou na cultura do Rio de Janeiro, toda uma adaptação cultural, uma adaptação de informações. O rádio aqui tinha uma dinâmica muito forte. Existem rádios aqui no Rio que elas são padrão de comunicação para o Brasil inteiro. Existe essa... Eu tenho amigos, por exemplo, em Recife, que é uma grande capital nordestina, que eles ouvem Rádio Tupi, eles ouvem você. Quando eu falei, eles hoje mandaram recados para mim, isso numa capital importante do Nordeste, que é Recife. Então, tem toda essa adaptação aqui de um centro como o Rio de Janeiro em relação à rádio, mas eu te pergunto assim, quais foram os grandes desafios de lá para cá? Porque houveram grandes transformações. A rádio, ela passou a ser muito mais notícia, né? Ela, de certa forma, começou a competir com a internet e mais com a televisão. Eu queria que você falasse dos grandes desafios de uma carreira brilhante que você tem nesses anos todos de rádio. Cheguei aqui em 83, aí, para que eu adentrasse e conhecesse isso, eu tive que buscar um aprendizado, eu tive que buscar a minha cultura, eu tive que estudar, aí fui cursar a Faculdade Hélio Alonso, que é na área de comunicação, precisamente de jornalismo, e tive a sorte, o privilégio de começar mesmo ali no básico, no Sistema Globo de Rádio, porque naquela época existiam 5 grandes rádios aqui no Rio de Janeiro, Globo, Mundial, Eldorado, 98, Globo FM, e aí eu tive o privilégio de conviver ali com grandes comunicadores, sabia, o Lincoln? Ali foi uma escola, para você ter uma ideia, foi ali que eu, inclusive, conheci o nosso querido amigo Alexandre Martins, né, que nos apresentou, e olha, isso faz muito tempo. Naquele momento, a indústria fonográfica era uma, o rádio era completamente diferente disso que está aqui. Aí eu cheguei aqui e vi aquele negócio grande, enorme, aí eu me adaptei, tive que me adaptar completamente, e para você ter uma ideia, eu passei 4 anos sendo somente, com essa minha disponibilidade, sendo somente programador da Rádio Mundial, que era a grande rádio AM musical naquele momento no Rio de Janeiro. Eu me lembro, eu era garoto. Você não tem noção, eu não acredito em coincidência, você não tem noção do que você está falando, porque a Rádio Mundial, no início da minha adolescência,
foi uma rádio que me marcou muito, talvez tenha sido a musicalidade dela que tenha me levado para a música. Pra você ter uma ideia. Porque eu me lembro, por exemplo, daquela propaganda do Randy Brown, da Melô da Asa Delta, que era a Melô da Asa. Era a propaganda da É verdade, é verdade. É o Randy Brown, um black music lindíssimo. E tinha isso, lindo, 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 clássico, né? Um clássico da black music. E a Rádio Mundial, Isso. musicalmente, para mim, era muito influente. Aqui no Rio de Janeiro era muito influente. Muito é verdade. Por ali, quando eu cheguei, infelizmente, quando eu cheguei, o Big Boy, que era o cara de anos atrás, de 5 anos atrás, era o grande cara dos bailes, dos eventos no Rio de Janeiro. E aí, era a dupla Big Boy e Ademir. É isso aí. Isso aí, Big Boy e Ademir. Os caras eram feraças na época. Bom, e aí eu cheguei ali e fui conviver completamente com aqueles caras que conheciam tudo sobre a black music, conheciam tudo sobre as músicas que estavam tocando lá fora. E a gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, da gente clicar aqui, a gente ouve o que está acontecendo em Nova York. Em absoluto. Tinha que ir uma rapaziada daqui, pegar um avião, ir a Nova York, ou ir em Los Angeles, chegava lá, entrava numa casa que vendia discos, e aí pegava, buscava, e caraca, essa aqui é boa, botava, enchia uma mala de discos, trazia para cá, e aquilo que acontecia, dali que acontecia as programações de rádio, dali que acontecia os grandes bailes aqui no Rio de Janeiro. Hoje você toca no botão rapidinho, está aqui na tua casa, sem problema nenhum, né, Lincoln? É verdade, é verdade. Agora, a partir disso, dessas mudanças, Belisário, eu sinto assim, me corrija se eu estiver equivocado, eu comecei a perceber que a notícia começou a ser muito importante na rádio. A música diminuiu a carga musical e começou a parte de notícias e cotidiano da cidade ser muito importante na rádio. Aconteceu realmente essa transformação? Como é que você vê essa mudança da questão musical para a questão da credibilidade da notícia? É aquele locutor, é aquele comunicador que eu dou crédito ao que ele fala. A notícia, para mim, vem através dele, pelas manhãs, é a minha companhia no rádio, não é isso? Ô Lincoln, o que aconteceu, na verdade, a partir desse, sei lá, década de 80, de 90, é que o rádio começou a segmentar como tudo na vida, não é? A gente não tem mais só a rádio que toca de tudo, aquela estrutura que você faz tudo naquela estrutura, não, as coisas foram segmentando. Tá certo? E o rádio também foi segmentando, a televisão foi segmentando, né? Todos os meios de comunicação, e inclusive a indústria fonográfica foi buscando novos nichos, novos caminhos para tocar a sua vida, tá certo? Então o que eu acho é que aconteceu o seguinte, aconteceu a segmentação, rádios grandes, Rádio Tupi, Rádio Globo, e aí tem as rádios populares, aí virou a rádio pagodeira, aí virou a rádio rock, aí virou a rádio de baladinha, virou a rádio de flashback, enfim, eu acho que o que aconteceu, na verdade, foi a segmentação no rádio, e com o advento da internet, cada vez mais isso aconteceu. Então, aquela rádio que só toca música e não te dá um pouquinho a mais, hoje você puxa aqui através do seu smartphone, através do seu celular, você faz a programação que você quer, você não precisa de um programador para dizer mais para a direita, mais para a esquerda, eu vou começar com uma lentinha, depois eu jogo uma média, depois eu jogo uma para cima e tal. Nada disso, você é que faz a sua seleção musical, e aí o rádio tem que te dar mais uma coisinha, quer dizer, te dá música, informação, conteúdo, e eu acho que é nessa estrada que todos nós estamos nos inserindo hoje e buscando cada vez mais nos aprimorar. Mas eu acho que quem diz que, olha, a internet veio e coitado do rádio, coitado da televisão, eu não acho isso não. Eu acho que a internet veio foi para ampliar, para democratizar, para abrir, para expandir, para que todo mundo, evidentemente, que com bom senso, com responsabilidade, com competência, essa pessoa possa se estabelecer e dali buscar o melhor conteúdo possível, né, Lincoln? Até porque o rádio ele já sofreu esse tipo de concorrência com a televisão e ele não acabou.
Não acabou isso aí. Não acabou, porque tem essa coisa que eu estava comentando com você, que, por exemplo, você ganha, você é uma pessoa muito... A sua voz é muito tradicional, Belisário. Então, existem pessoas, como eu, que credibilizam a notícia ao comunicador. Eu aprendi isso no meio da televisão. Eu também fazia música, programa de música, e um diretor falava para mim, Lincoln, tocar música qualquer um toca, mas ouvir seus comentários, ouvir a sua percepção musical, só você tem. Então, se você conquistar o crédito com a tua audiência de que você tem bom gosto, de que a notícia que você fala é uma notícia verídica, ele vai vincular você e nunca mais ele vai te deixar. E é verdade. E eu sinto isso na tua voz, Belisário. Quando a gente ouve sua voz, pelos anos que você tem de experiência, porque experiência e perenidade é sinônimo de confiança. Ninguém fica muito com certeza se não tem a confiança das pessoas. Então, o rádio, ele traz a comunicação e o crédito da perenidade de grandes comunicadores. E eu vejo isso na sua carreira. Eu acho que tem isso. A internet vem para agregar. Tanto que a Super Rádio Tupi tem as extensões dela por internet, a pessoa pode assistir pelo smartphone, pode ouvir através do carro pela internet. Quer dizer, ela veio para agregar, mas o conteúdo e a competência que tem ali, ninguém vai tirar de quem faz. Com certeza, eu não tenho nenhuma dúvida disso. A internet, eu repito o que você está dizendo, veio para expandir, para me dar mais essa possibilidade. Por exemplo, você sabe que eu acordo muito cedo, acordo 3 da manhã, 4 horas da manhã, eu já estou lá no show do Mário Belisário, acordando o Rio, acordando todo o Brasil. Mas eu vou lá, o Lincoln, 4 horas da manhã, marco uma disposição como se eu estivesse começando o programa às 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde. Eu vou com tudo mesmo, eu chego lá com tudo mesmo. É para apresentar o melhor que eu posso apresentar. Mas isso não é só de hoje, isso vem desde lá dos anos 80, quando eu cheguei aqui, desde Santarém, e quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, quando eu passei ali pela Mundial, depois eu fui para 105 de Bem com a Vida, que foi, a gente fez uma revolução no rádio com a música popular no FM, que o popular não tocava no FM. Depois eu fui para a Rádio Cidade de São Paulo, que também foi um estrondo de audiência, de 6 às 10 da manhã na Rádio Cidade. Depois eu vim para o Rio de Janeiro, passei já para a Rádio Tupi, aí fiz várias coisas, fui para a Manchete, passei pela FM O Dia, enfim, e voltei agora para a Rádio Tupi. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que é uma trajetória. As pessoas que te acompanham, né, quando as pessoas falam, você é o Mário Belisário, o Mário Belisário, te ouço, cara, já há um tempão, que bom que você está aí. Mas isso é legal. Muita gente pode dizer assim, o cara vai me chamando de velho. Não é nada disso. É a credibilidade que você adquire durante os anos. Tanto é que as minhas referências, lá atrás, eu garoto, com 20 anos de idade, as minhas referências eram Haroldo de Andrade, era Paulo Giovanni, enfim, Cidinha Campos, que era uma grande comunicadora e continua sendo uma grande comunicadora, era Paulo Barbosa, era Eli Corrêa em São Paulo. Eu vi que hoje ela dá sequência no Patrulha da Cidade depois de você, né? É isso aí. Quer dizer, imagina você trabalhar com o teu ídolo, com a pessoa que você, às 9 horas da manhã, parava para ouvir, cara, sabe? Imagina você passeando, eu trabalhando ali no Sistema Globo e dava de cara com o Haroldo de Andrade. E imagina você passar por ali e encontrar o Cid Moreira, entendeu? Essas pessoas que eram referências no rádio, na televisão, enfim, os nossos colegas dos jornais da época e tal, enfim, dos jornais. Então, eu aprendi muito com essa gente e é de lá que a gente vem, entendeu, Lico? Nosso amigo Alexandre está comentando do Valdir Vieira. Valdir Vieira, é verdade. Haroldo, Valdir Vieira, Ed Musarif, Brasil! Olha que maravilha, né?
Gilberto Lima, grandes comunicadores passaram por ali. E aí, como é que eu não vou aprender com os caras desses, o Lincoln? Você tem que parar, ouvir os caras e ficar bebendo naquela fonte de aprendizado, de saber, né, de conhecimento, e aí introjetar isso e buscar os teus caminhos, buscar isso para a tua carreira. Olha, eu me sinto um privilegiado por ter visto essa rapaziada, não só o pessoal do rádio, como o pessoal da televisão, como também o pessoal da música, que frequentava muito as emissoras de rádio, né? Então, a gente participava de grandes eventos, o Alexandre sabe muito bem disso, né? A gente participava de muitos eventos e que a indústria fonográfica era importante naquele momento, evidentemente que buscaram novos caminhos, mas olha, a arte nos anos 80 foi bombada, foi muito bacana, sabia? Eu como músico, assim, alguns me rotulam como um pouco saudosista, mas eu acho que tem a ver com a minha geração. Mas os anos 80, eles refletem um ano criativo dos anos 70, que para mim, eles são um dos mais criativos da história. É a década mais criativa da história. Eu acho que muita coisa... Década de 80, que na verdade ela reflete um pouco de criação de 70, mas de divulgação chega nos 80. Aqueles anos 80, para mim, talvez sejam os anos mais criativos da história da música, no mundo e no Brasil. Mas assim... Você tem razão. Você sabe, Lincoln, eu estava pensando no dia desse, que década que se apresenta para o mundo em que tem figuras geniais como Michael Jackson, Madonna, Whitney Houston, Lionel Richie, Stevie Wonder... No Brasil, o auge do Tim Maia, um pouco dos 70, do final dos 70, do Roberto Carlos, quer dizer, são pessoas assim que tudo que acontece hoje, as referências são essas, com todo respeito ao passado, mas esses anos são muito brilhantes, são muito de ouro, assim, para a cultura nacional e para a musicalidade brasileira e mundial, né? Agora, Belisário, é verdade. Você falou um negócio que eu gosto pra caramba, que é muito marcante, e eu aprendi na comunicação, esses jargões, né, do rádio, que a televisão vem copiando. Os grandes narradores esportivos da televisão, eles vêm na cola desses grandes jargões do rádio, né? O meu amigo Jansen, que ele tem um link de notícias, o Link Overview, ele comentou aqui uma do Januário de Oliveira. Tá aí o que você queria, bola rolando. Você falou outra também. Quais é que você tem mais lembrança, assim, Belisário, assim, os jargões do passado que você fala, caramba, esse aqui me marcou muito, esse me marcou também. Quais você lembra, assim? O Januário foi a referência da televisão. Não, você falou do Januário, mas o Januário, para a moçada que está nos acompanhando agora e não sabe, hoje qualquer jogo de futebol no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, você clica na televisão, vê lá, ao vivo na hora. A gente era de uma época que a gente ia no Maracanã, eu pegava o 434, ia para o Maracanã, e depois voltava, via o jogo, tá? Via o jogo, ia ver o Flamengo no Maracanã, via o jogo, e esperava meia-noite o videotape na TV educativa, com o Januário de Oliveira falar, tá lá o corpo estendido no chão. Maravilhoso, né, cara? E as sacadas do rádio, os grandes comunicadores. José Carlos, olha só, no rádio, José Carlos Araújo, Jorge Cury, Valdir Amaral, enfim, grandes comunicadores que fizeram, né, nome no rádio e que foram o nosso querido garotinho lá de São Paulo, enfim, brilhante comunicador, o cara que foi para o rádio, foi para a televisão, transmitiu Copa do Mundo, e infelizmente aconteceu um acidente sério com ele, que ele perdeu a possibilidade de estar trabalhando, mas grandes comunicadores do rádio e da televisão com jargões maravilhosos, né, Olímpio? O Januário, eu me lembro que quando saiu o gol, ele botava ele falava, e o gol? E o gol? Ele botava É muito, muito legal. Porque uma beleza. Era um tempo das transmissões, basicamente, de rádio, e você tinha um imaginário muito grande, porque o cara narrava de uma forma que você se via no gramado, você se via na arquibancada, você projetava aquele imaginário em função dessas metáforas,
e dessa banheira. Isso. Olha só, a moçada aqui me ajudando aqui. O nome do comunicador brilhante de São Paulo, Osmar Santos. A moçada dizendo Luiz Penido também, não é? Ou então, como é que é? Tem cheiro na horta do... Choveu na horta do Flamengo. Esse Valdir Amaral, né? E o gol do Jorge Cury era sensacional, né? Uma maravilha. Como é que era o gol? Eu não me lembro do Jorge Cury, eu não peguei ele. Gol era gol mesmo, aquele gol, mas eu nunca vi um gol tão bem narrado. Mas o gol, né, aquele gol com muito pulmão, com muita possibilidade de alargar aí. Se bobear, ficava 1 minuto gritando gol. Era a coisa mais arrepiante o gol do Jorge Cury. Quem quiser pode ver na internet, que era coisa maravilhosa, não é? Sensacional, sensacional. Agora, Belisário, uma outra área que você vem mandando muito bem é essa do jornalismo policial, dessas narrativas policiais, que hoje eu estava te ouvindo assim com atenção, e eu vi alguns jargões que me lembravam, sabe quem? Você me corrija se eu estiver enganado. Me lembrava o Alborguete. O Alborguete talvez tenha sido o cara que, tipo, vai sentar no colo do capeta. Do piloto, É verdade, É engraçado que essas narrativas, elas têm uma pitada de bom humor, cara. É muito interessante isso, porque faz da notícia, ela tem um pouquinho, assim, atenuar um pouquinho, porque às vezes é meio grave, mas o bom humor... Não, é completamente grave. Mas o bom humor, ele dá uma atenuada, assim. Isso. A gente leva aquilo com bom humor. Me fala um pouco do Patrulha da Cidade, a oportunidade de você estar no Patrulha, que é uma tradição, né, aqui na comunicação do Rio de Janeiro, e que também virou para a TV. Essas narrativas policiais também viraram programas da tarde na TV, muito importante, de audiência muito grande. Me fala da oportunidade de chegar no Patrulha e desse modelo de dar notícia, às vezes de violência, mas colocar um pouquinho de bom humor. Olha aqui, como eu falei para você, que às 4 horas eu chego com disposição, com alegria, esse é o meu primeiro tempo, de 4 às 6 da manhã, acordando o Rio, acordando o Brasil. Depois, eu venho dar uma descansada em casa e volto por volta de 10h30, 11 horas, para não ficar muito tempo ali e tal. Quando eu chego lá a essa hora, eu já sei o que rolou e o que está rolando, entendeu? Aí eu venho em casa, dou uma descansada. Desculpa te interromper, mas como é que é a tua rotina? Você acorda mais ou menos que horas? 3 da manhã, 3 da manhã, e já vou direto para o chuveiro. Quando eu chego na rádio, como eu moro relativamente perto, eu moro aqui na Zona Sul, no Flamengo, e São Cristóvão é um pulo. Aquela hora, em 10 minutos eu estou na rádio, entendeu? Então, eu chego lá 3h30, 20 para as 4 da manhã, evidentemente que já foi brifado no dia anterior com a minha produtora o que vai rolar no dia seguinte. Então a gente só fica ali buscando o que rolou naquele momento, mas o que já foi brifado anteriormente, o que vai ser o programa, entendeu? Então 4 horas começa, até às 6, aí eu fico na rádio gravando alguma coisa, fazendo alguma coisa, aí eu volto em casa, dou uma descansada e volto 10h30, 11 horas da manhã, já para a Patrulha. A Patrulha da Cidade é um programa que existe há 60 anos. Né? Começou lá com Afonso Soares. Afonso Soares, que foi o grande redator da Patrulha da Cidade. E ali passaram Samuel Correia, Juarez de Tirana, enfim, grandes comunicadores. E aí eu tive o privilégio de ser convidado há uns, 2, 3 anos atrás, para comandar a Patrulha da Cidade. Eu fiquei, meu Deus do céu, esse programa é o programa mais tradicional do rádio brasileiro. Ninguém está no ar mais do que a Patrulha da Cidade. Quando escuta aquele negócio... Da cidade. É isso aí. Meio-dia para tudo porque a patrulha chegou. Essa aqui é a grande verdade. Mas isso já há 60 anos. E aí como é que a gente faz? Evidentemente que a patrulha já foi muito mais pesadona, já foi muito mais, sabe, aquela... Né, que se a gente espremesse saía sangue e tal. Evidentemente
que a gente pega hoje o fato policial, e eu acho que é onde ela se renova, aonde ela está o tempo todo se renovando, é a forma de você adaptar para a linguagem atual. É um programa que existe há 60 anos, mas a linguagem é atualíssima. O que a moçada está falando nas comunidades, na esquina, na rua, ali na central do Brasil, exatamente é o que a gente fala no dia a dia hoje da Patrulha da Cidade. Até o humor é exatamente colocado na circunstância de hoje. E é por isso que eu acho que ela é muito longeva, é por isso que ela está até hoje no ar. Evidentemente que as notícias são notícias pesadas, mas o que a gente faz? A gente dá o humor, a gente tenta embrulhar, tenta fazer com que o que é grave, e é muito grave, a violência é de uma gravidade imensa no Rio de Janeiro e em todo o Brasil, não é só no Rio de Janeiro, não. Pois bem, o que a gente faz? Não é fácil morrer 50, 60 mil pessoas por ano, homicídios no país. É inadmissível isso em qualquer parte do mundo. Mas o que a gente faz na patrulha é, em uma hora, a gente dá um molho de humor para tentar amenizar, e tem gente que diz assim, bicho, eu adoro a patrulha porque eu morro de rir. Eu digo, meu Deus do céu, como é que tu morre? A gente acabou de dar uma notícia. Não, bicho, é porque vocês dão um tratamento tão diferenciado naquilo, vocês fazem um negócio tão bacana, que eu ligo, que eu acho que aquilo não é um programa policial, aquilo é um programa de humor. Olha que coisa bacana, olha que bênção, rapaz, isso. A Kátia Bronzo, ela falou exatamente isso. Ela falou, você deu leveza na patrulha. Eu percebi isso, eu percebi já há algum tempo que a patrulha ela teve esse embrulho com leveza, porque é uma realidade a violência, a gente conviver com isso. Mas, ao mesmo tempo, se a gente tiver um pouco de leveza, eu acho que a gente faz com que a coisa... Não é que a gente se acostume, mas minimamente a gente é informado, mas ao mesmo tempo não fica chocado, ou de alguma forma a gente vê algum fato bem-humorado em relação ao que está acontecendo. Agora... Eu tomo o comando, só para a gente deixar claro aí, Lincoln, e é bom, eu sempre faço isso, né? Os profissionais que me ajudam a fazer isso. Isso não é um Mário Belisário, eu estou ali no comando, mas eu tenho grandes profissionais ao meu lado, o Garcia Duarte, que é maravilhoso, é o locutor que tem a sacada, que tem a pontuação, que tem o respiro na hora, e engraçadíssimo também, o Garcia, meu querido parceiro, que faz junto comigo a Patrulha da Cidade, o pessoal, os radioatores, né, o Miguel Marques, grande humorista. Eu reparei isso, que tem até um pouco de pitada de radionovela. Tem uma Sim, lógico que é. Lógico que é. A ideia é essa. Interpretações mesmo. Interpretações. Sim. É isso. Então, é isso. Tem o Miguel Marques, tem o Fábio Máscara, tem a Nair Amorim. Quer dizer, a Nair já tem, se bobear, ela começou ali na Patrulha da Cidade. Ela é já cascudinha, ela é danada, e ela é uma atriz maravilhosa. Então são pessoas, e quem redige, o redator da Patrulha tem que ser o cara que sabe da linguagem, sabe de tudo, vê que forma vai dar encaminhamento naquela informação, e que é comandado pelo meu amigo Jorge Pereira. Jorge Pereira, muito obrigado pela condução aí da redação da Patrulha, que é maravilhosa. E tem uma percepção, por exemplo, de duplo sentido com leveza, muito interessante. Isso. Uma coisa de roteiro que não sai rápido, é um negócio elaborado, um negócio pensado, tem envolvimento, tem trabalho, tem compromisso. Sim. Muito bacana, muito a redação da patrulha, eu já saio da rádio, eu chego lá às 3 e pouca da manhã, faço o meu primeiro tempo até 6, 6 e meia. 6 e meia eu já brifo com o Jorge Pereira, que começa a redigir às 7 horas da manhã, um programa que vai entrar no ar ao meio-dia. Eu já brifo com ele, isso aqui é bacana, isso aqui dá para fazer, a gente pode pegar por aqui e tal. Eu já deixo mais ou menos esquematizado, depois eu volto e rola exatamente o que a gente combinou há, sei lá, 5 horas atrás, 4 horas atrás. Olha que maravilha, hein? Muito legal. Agora, Belisário, hoje, por exemplo, eu estava ouvindo e eu vi uma indicação sua, assim, porque tem isso também. Tem a percepção
aí que vem um negócio muito legal. De uma forma leve, de uma forma inteligente. Mas, por exemplo, hoje você falava de algo, por exemplo, os caras entraram numa batida no morro, no horário do trabalhador e trabalhar e tal. Você falou, poxa, a inteligência, se funcionasse, evitava certas coisas. Ali vem o detalhe importante do comentário, né? Que eu sinto, às vezes, muita falta em relação às notícias de uma maneira geral. E aí vai um elogio. E eu queria tua fala em relação a isso. Por exemplo, para as pessoas que, de repente, não conhecem, o serviço de inteligência é o serviço de informação. É o serviço que faz com que algum acontecimento não precisa acontecer. Aquilo de forma prévia, os caras já sabem onde vão na hora certa, não precisa expor os civis, não precisa expor as pessoas que são trabalhadoras, porque o cara já vai na boa. E hoje eu vi, por exemplo, você dando essa dica. Tem essa coisa, tem a notícia e tem também o detalhe inteligente no sentido do que a gente poderia agir de melhor na nossa cidade, né, Belisário? Com certeza, Link, que é a nossa responsabilidade. Essa é a nossa responsabilidade. Porque é muito mais fácil a gente chegar aqui, senta o dedo, mete o dedo, não sei o quê, pá. E aí você se pergunta para... Pera. Ali mora gente. Nós, eu e você, gostaríamos que a polícia chegasse atirando, como eu digo, no pomba rolô, gostaria que estivesse atirando para tudo quanto é lado, vendo o trabalhador, vendo dona de casa, vendo o adolescente, aquelas pessoas, evidentemente, que moram ali, porque só podem morar ali, tá correto? E o procedimento, o modus operandi da polícia, infelizmente é assim. Eu tenho respeito, admiração pela grande maioria dos policiais, mas infelizmente, se você está na Zona Sul, o tratamento é um. Se você está na Zona Norte, na Baixada Fluminense, nas comunidades, o tratamento é completamente diferente. Não pode ser isso, não pode, gente. Ali mora gente trabalhadora, gente honrada. Vai lá que 1% seja composta da vagabundagem, mas 99% são de gente honradas, de gente trabalhadoras, pelo amor de Deus, que acorda 4 horas da manhã, que nem eu, para ir para a luta, para o embate, volta 7, 8 horas da noite. E essas pessoas precisam de uma voz que precisa, alguém tem que se levantar. Olha aqui, polícia. A gente não é a favor de vagabundo, não. Fique claro. Então, está claro isso para vocês? Tá, beleza, bacana. Tá. Mas vamos trabalhar com inteligência. Hoje, esse tiro, porrada e bomba, desculpa a expressão, tá, Lincoln, mas eu tenho que usar, é o que eu uso na patrulha da cidade. Esse tiro, porrada e bomba já acontece desde quando eu cheguei no Rio de Janeiro, meu amigo. Esse tiro, porrada e bomba acontece década de 80, 90, 2000, 2010... Já estamos em 2020, bota 40, 50 anos, e o modus operandi é o mesmo. O mundo teve uma revolução de comunicação, de equipamentos, de tecnologia. O mundo teve uma revolução e não é possível que o modus operandi da polícia seja de novo. Tiro, porrada e bomba. A polícia chega lá, 5, 6 horas da manhã, começa a dar tiro para tudo quanto é lado, o bandido corre para lá, a polícia corre para cá e tal. E aí as pessoas no meio daquilo, um inocente se ferir, meio inocente, a operação não valeu a pena. Não valeu a pena, Lico, não valeu, porque o importante é a estrutura de segurança chegar no local, tirar quem está fazendo bobagem, tirar a semente podre, tirar ali e prender, levar as barras do tribunal. Essa é que é a função da polícia. Não é chegar lá e ir atirando para tudo quanto é lado, porque se ferir, eu repito, meia pessoa, meu amigo, não valeu absolutamente nada. E esse chamamento eu falo sempre. Olha aqui, vamos trabalhar com inteligência. Toda vez que existe uma operação em que a polícia chega lá, pá, a casa caiu, pá, e pega todo mundo, bota todo mundo trancafiado, ou até mesmo troca com vagabundo, e aí, nesse troca-troca, pode acontecer esse tipo de coisa. O que não pode é gente honrada, gente honesta, gente trabalhadora. Quero repetir aqui, porque tem muita gente que está defendendo o bandido. Não é nada disso. Eu estou defendendo as pessoas humildes, simples e trabalhadoras. Essas sim merecem o nosso respeito, a nossa admiração mesmo. Até porque, Belisário, a gente que lida com notícia e comunicação sabe que em algumas situações eles vão lá, não dão nenhum tiro e prende todo mundo. É isso aí.
Acontece isso, entendeu? Então parece que essa ostentação, essa coisa ostensiva, né? Muitas vezes é para mostrar serviço, só que a população às vezes fica à mercê dessa situação. Porque, na verdade, quando eles querem, existem situações das quais é feito toda uma apreensão, é feito toda uma busca e às vezes não dá um tiro. Às vezes acontece o enfrentamento. E eles têm que não tem, às vezes. É verdade, o enfrentamento, mas eles sabem onde os bandidos estão. Porque vai botar a sociedade civil, as pessoas ali, humildes ali, que de repente buscar a pessoa lá no casebre dela, ô Lincoln, pelo amor de Deus, a gente tem que se indignar com isso. Se a gente não se indignar, é a mesma história hoje, rapaz. Você sabe, a gente falando sobre de mortes, desse problema da violência, essa questão dessa pandemia que a gente está aí hoje enfrentando com muita dor, com muito sofrimento aqui no Brasil, uma tristeza para todos nós. Você sabe, meu amigo, eu sempre coloco essa imagem. Você sabe que começou lá na China e passou pela Europa e a gente começou a querer se programar, que olha, isso aqui vai chegar por aqui e tal. Eu entrava em desespero toda noite, não sei você, mas toda vez que lá na Itália, que foi onde, o epicentro da Europa, na Itália, assim, morreram 600 pessoas, morreram 700 pessoas por dia, eu entrava em pânico toda noite com aquela informação. Mas era informação real, aquilo era realidade. Hoje, a gente aqui no Brasil, as pessoas tem 1.000, 1.200, 1.300 pessoas morrendo por dia, e as pessoas parecem que não estão nem aí, não se indignam com isso, acham que isso é a coisa mais normal do mundo. Não é normal, não é normal. É verdade, é verdade. Não é normal. A gente errou, a gente não se programou, a gente tem que se programar melhor para esse tipo de coisa. Não é correto isso, Olímpio. E essa retomada à vida normal foi feita de maneira não planejada. Eu sinto isso. Sim! A retomada... Lincoln, além de... A retomada tinha que acontecer, porque nós não podemos ficar parados, isolados em casa. No entanto, ela deveria ter sido melhor planejada. Melhor envolvimento das instituições para entender a questão do uso da máscara, a questão dos distanciamentos. Isso poderia ser socialmente planejado, coisa que eu sinto meio um alavante agora, parece que soltou a porteira. Não foi programado nem no começo, nem no meio e nem no final, infelizmente, Lico, infelizmente. Lá no começo, qual é o modus operandi que o mundo todo fez? A gente não fez, porque uma galera era contra, outra galera era a favor. Tinha um que dizia assim, isso é grave. Não, aí isso é bobagem, isso é uma gripezinha, não, começa a afiar. Quer dizer, não houve uma conjunção, né, não houve uma união do país para dizer assim, isso é grave. A gente tem que se unir para tocar esse negócio. Não houve essa conjunção no início. Não está tendo nesse começo de retomada, a gente não sabe como é que vai ser. A gente pode mandar um filho nosso para a escola hoje? Eu, você, como é que eu mando um filho meu, um neto meu para ir para a escola? Como é que... Não dá, bicho, é complicado. O mundo ainda nem sabe como... nem sabe corretamente como é que esse vírus anda... de uma forma o que acontece com as pessoas... De uma forma prática, sim, Belisário, eu sinto, isso é uma opinião minha, tá? Que a gente testou pouco. Eu, por exemplo, eu queria ter testado para saber se eu tive e fui assintomático. Porque quanto mais você testa, mais você tem a tranquilidade, não, criei anticorpo. Aí, para mim, deveria ter sido um planejamento, você me entende? Se eu já tenho anticorpos, eu ser tratado de uma forma. Mas não, todo mundo é tratado da mesma forma e a gente fica com um fantasma de não saber quem tem, quem não teve, e se a gente está sujeito à reação que a gente não sabe definir que tipo de reação vai ter. Mas o fato de não testar, de testar pouco, isso é muito ruim. É verdade, você tem toda a razão. A gente não pode fazer nenhum diagnóstico se você não tem um teste. Aconteceu, não aconteceu, isso pode, isso não pode. Por exemplo, vou te contar uma experiência minha. Aqui em casa todo mundo teve. Eu fui o primeiro a ter porque eu é que saía todo dia para ir para a luta, para o trabalho.
eu queria estar na tua situação, porque já dá um alívio, não dá um alívio? É, mais ou menos. Você não queria estar na minha situação quando eu comecei, que eu entrei, não digo que eu entrei em pânico, eu não tinha a informação necessária, evidentemente, que a Rádio Tupi se pautou com um grande infectologista, que é o Dr. Edmilson Migovski, para nos passar todas as informações, nos dizer o que a gente deve fazer, quais são os procedimentos e tal. Mas se você imagina, de uma hora para outra, assim, o mundo todo parado, as coisas paradas, assim, e eu acho que eu estou começando a sentir um sintoma. Aí teve o sintoma eu, depois, logo depois a minha mulher, depois a minha filha, e a gente passar 15 dias em casa, trancafiados, um cuidando do outro, e a minha aflição, evidentemente que comigo, todo dia o vírus, se você me perguntar o que significa o vírus entrou no meu organismo e todo dia ele batia numa porta. Um dia era uma dor de cabeça, um dia era uma febre, um dia era um problema na garganta, um dia faltou olfato, um dia dores nas pernas, um dia aqui dores nas costas e tal. Todo dia ele batia numa porta, numa portinhola do meu organismo, e aqui eu estou querendo entrar. Graças a Deus, ele bateu em todas as portas e logo depois foi embora. Mas na minha mulher... eu entendi tua colocação de que a preocupação de que ele vai bater e será que eu vou enfrentar bem, né? Fica sempre uma neura, né? É isso aí. E não, lógico que sim. Esse primeiro momento, você pegou. Como é que o meu organismo... Porque ninguém sabe, o Link, evidentemente, quem tem doenças pré-existentes e tal, tá certo. Essas pessoas têm grandes possibilidades, as pessoas mais idosas e tal. Mas a gente está vendo adolescente morrendo, gente de meia idade morrendo, que aparentemente não tinha absolutamente nada, e o vírus entra, não sei se é de forma violenta, eu não sei o que acontece, a imunidade está baixa, que ele entra e vai com tudo, né, meu amigo? E aí, por exemplo, eu não sei você, mas eu já perdi vários amigos, se a gente for ver aqui as proximidades da minha casa, um porteiro aqui na minha esquina, o cara ali do posto de combustível, a minha médica endocrinologista, sabe, preparada, ela entrou no hospital com uma medicação de assim, olha, se acontecer alguma coisa, eu vou tomar isso, não sei o quê. Até ali ela determinando isso, de uma hora para outra, a mulher, no dia seguinte, eu pensava que ela estava viva, não, a mulher veio a óbito, entendeu? Então, várias pessoas, meu amigo de Mihal, grande comunicador, apresentou o Baú da Tupi, apresentou a Rádio 98, foi apresentador do Globo de Ouro. Cara, chegou, ele ficou bom, ele foi para um hospital, no primeiro momento ele sai lá, aplausos de Mihal, graças a Deus. Bicho, de uma hora para outra, deu um revertério que ele veio a óbito, cara, sabe? Então, figuras queridas, nossos vizinhos, nossos amigos, as pessoas que a gente tem contato, e você que está nos acompanhando aí, quantas pessoas a gente não perdeu as proximidades da gente? Porque quando chega nesse momento, Olimpo, a gente não sabe como ela vai vir. No meu caso, graças a Deus, eu e a minha família passamos por isso, em nome de Jesus, muito obrigado. A gente passou esse livramento, mas a gente está de olho, os procedimentos, os protocolos continuam sendo os mesmos, como se não tivesse. É a mesma coisa que eu estou procedendo e todos nós aqui em casa. Agora, a Maria JJF falou algo muito bacana, que eu queria ter um comentário assim, a gente está caminhando para o final, mas esse é o top de hoje. É o psicólogo Mário Belisário, porque nas manhãs, você com todo esse enfrentamento, Mário, tem essa coisa também daquele toque de autoestima, daquele toque de começar o dia bem, de dar um toque assim de incentivo a vitórias, uma coisa até espiritual, psicológica, mas é espiritual no sentido de querer ver bem o próximo. Queria uma palavra tua nesse sentido também. É tão legal ouvir um comunicador como você, que tem sempre uma palavra de incentivo, uma palavra de vamos vencer, a gente vai conseguir e tal, e pá. Queria que você falasse de aproveitar os dias com a responsabilidade de trazer uma vibe boa, boas ondas para a galera que está te escutando.
Olha aqui, pra você ter uma ideia, eu sou fissurado nisso, de despertar as pessoas de bem com a vida, para cima, em alto astral, rapaz, porque 4 horas da manhã eu já começo com a oração, o que eu digo, a oração para o dia nascer feliz. Uma Amém. oração que eu faço às 4 horas da manhã, e Amém. depois vem o Padre Antônio Maria. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Quem? Ninguém te ama mais do que Jesus, essa que é a grande verdade, né? E isso às 4 horas da manhã. Às 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu todo dia faço questão de trazer ali uma palavra de otimismo, e logo depois, ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora, pode acreditar, no novo dia vai raiar. Eu não sou cantor que nem você, mas a hora vai chegar, não sou que nem você, né? Mas eu sou fissurado na música, nessas palavras positivas, nessas palavras que levantem as pessoas. Evidentemente que o mundo está duro, é o que eu falo, o bagulho está doido, não tá simplista não, está difícil, mas eu sou exatamente disso, achando que tudo pode mudar e depende da gente. Se a gente pensar positivo, se a gente pensar de uma forma positiva, com certeza a gente vai colher esse tipo de coisa na nossa vida, eu não tenho nenhuma dúvida. E você que conhece muito bem música gospel, né, e o que eu me arrepio sempre, eu sou apaixonado por grandes cantores gospel. Tem uma música, não sei se você, lógico que conhece, né? Imagina se eu pergunto, você não conhece, lógico que conhece. Tem uma música da Fernanda, Fernanda Brum. que ela canta, Fernanda Brum, que ela canta Espírito Santo, que eu acho uma oração. Eu tenho uma live com ela sexta-feira próxima. Fala para ela que eu sou, sabe, eu acho ela uma cantora maravilhosa, maravilhosa. Essa música, se você ainda não conhece, você que está nos acompanhando aí, procure ver. Espírito Santo é a coisa mais linda do mundo, é de arrepiar, é de chorar, é de se emocionar, e é ao mesmo tempo um momento da gente assim, Deus está comigo, Amém. Jesus está comigo, Espírito Santo está comigo. E eu acho que a gente tem que só falar amém, 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 amém. Eu creio muito nisso, Belisário. Eu creio muito assim que a maneira que a gente entende a forma que Deus nos ama e a gente decide entender esse amor faz toda a diferença na nossa vida. A gente pode olhar a vida de uma forma pejorativa e ruim, por mais que as coisas estejam difíceis. Mas quando a gente entende que Deus nos ama, e Ele está cuidando de tudo, e que a gente é amado por Ele, pode acontecer o que for, a gente vai com tudo, porque fruto desse amor a gente é protegido, a gente é conduzido a vitórias, e o nosso Deus é sempre bom, sempre bom. Olha, eu ficaria aqui a noite toda conversando porque você é um cara simpaticíssimo, e é por isso que a sua audiência é sempre crescente, e a gente ama ter a tua companhia no rádio. Eu queria te agradecer muito, Mário Belisário, pelo teu carinho, pela tua jornada na rádio, em que tanto nos abençoa, com as palavras de incentivo e com o teu profissionalismo e competência. Deus te abençoe muito e muito obrigado, cara. Espero que Deus te abençoe mais e mais e mais a você e toda a sua família. Amém, Lincoln. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Amei o convite para conversar com você, papear com você, saber mais da tua história, saber mais o que você anda fazendo. Eu fico muito encantado quando eu estou diante de um cara que é educador, que é músico, é contador, é pastor, é palestrante, é meu colega comunicador. Isso é uma maravilha. Que Deus te abençoe, ilumine e guarde sempre. Em nome de Jesus. Muito obrigado, abençoe, tá, meu irmão? Amém. A todos que nos acompanharam por aqui, essa live você pode indicar para outras pessoas. Ela está salva aqui no meu feed. Obrigado pela companhia. Uma boa noite para você. Deus abençoe muito vocês. Belisário, um forte abraço aí. Deus te abençoe.